Bom dia, boa tarde, sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos para mais uma correção aí, a correção da revisão 2, que foi da aula do dia 6 ontem, correto? Bom, a revisão eu pedi que vocês fizessem alguma atividade do LA. Então é importante, na página 2 começa uma revisão aí sobre simetria, tá? Então, a gente tem três tipos de simetria: a translação, a rotação e a reflexão. Foi o que a gente viu até agora. Eu retomo com vocês aqui falando sobre o plano cartesiano, certo? Que é o plano cartesiano, que ele é formado por dois eixos, uma na horizontal e outro na vertical, e que a gente usa o plano cartesiano para localizar pontos, correto? Ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, E, F. E que esses pontos são localizados, né, por meio de um par ordenado. Um par ordenado com valor do eixo x e valor do eixo y. Que o eixo x é chamado abscissa e que o eixo y é chamado de ordenada, correto? Então, para localizar o ponto A, tá aqui no quadrinho ao lado, o ponto A. Para eu localizar o ponto A, eu preciso da referência em x. Qual é o valor se esse ponto A chegar no eixo x? Ele chega em 2. Então, o 2 é a abscissa do ponto A. Se ele chegar, entre aspas, aí, tá? No y, ele chegaria em 3. Então, o ponto A tem abscissa 2 e ordenada 3, correto? Abscissa 2 e ordenada 3. Então, a gente diz que as coordenadas do ponto A é o valor de x primeiro e depois o valor de y. Então, ele tem coordenadas 2 e 3. E ele foi mostrando para você, né, os pontos aí do A até o F. A translação é uma transformação geométrica. Ela faz uso do deslocamento de um objeto ou figura em uma determinada direção e sentido, tá? É deslocar. Por exemplo, se eu considerar como módulo aqui, ó, ele está deslocando para a direita, correto? Lá no plano cartesiano, a gente ia contar quantas unidades para a direita, correto? Então, a translação é transformação geométrica que faz uso de deslocamentos. Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, correto? Bom, ele coloca para vocês também no plano cartesiano, ó. Cartesiano, o triângulo ABC. Então, ele sofreu uma translação nos dois casos. No primeiro caso, ele sofre uma translação para a direita apenas. No segundo caso, ele sofre uma transformação ou uma translação para a direita e para cima, correto? Seria esse em relação aos demais. Esse aqui é o ponto de referência, tá certo? Ele explica para vocês aqui, não é isso? Então, ele sofreu uma translação para a direita nesse caso. O ponto B se refere ao ponto E, o ponto C, o ponto F, o ponto A, o ponto D. Quantas unidades para a direita? Basta eu pegar aqui, ó, se esse em relação àquele, eu vou fazer a abscissa de E menos a abscissa de B. Então, 6 menos 1 vai dar 5. Então, ele sofreu uma translação 5 unidades à direita, correto? O mesmo procedimento você vai fazer com os outros. Tá tudo bem explicado aí na página 2. Na página seguinte, que é a página 3, ele retoma o conceito de simetria de rotação. Simetria de rotação, rotação lembra giro, não é isso? Então, a simetria de rotação, ela se refere ao objeto que sofre deslocamentos no sentido, né, girando, ó, vai girando, correto? Esse giro pode ser feito no sentido horário ou no sentido anti-horário, correto? A reflexão é o outro tipo de geometria que a gente conversou, né? Ele coloca para você sempre que sim, ó, o resumo, tá certo? Então, ela também, a reflexão é chamada também de simetria
axial. Bom, a reflexão é uma transformação geométrica que conserva a forma e o tamanho, correto? Só que uma figura, vamos supor que isso aqui seja o módulo. A de cá, a reflexão, correto? A figura mantém a forma, só que elas ficam em sentidos opostos. Tudo bem? Então, aqui ele coloca para você um exemplo, lá no plano cartesiano, a figura original, correto? O eixo de simetria, você pode perceber que a distância daqui para cá é a mesma daqui até aqui. De A até E, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É a mesma figura, ela não sofre transformação, correto? Mas elas ficam em sentidos opostos. Vamos lá na página seguinte. Eu usei aqui mesmo, já está pronto, você visualiza como que ficou a figura, né? Melhor. Localize os pontos dados no plano cartesiano. Era para você localizar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Se tiver alguém que ainda tenha dúvida em como localizar, me acione, tá? Para poder explicar. Então, o ponto A, ele tem coordenada 3 e 5, ou seja, o valor de x é 3 e o valor em y é 5. Localizando lá o ponto A, ó, valor em x, 3, valor em y, 5. Então, localizou o ponto A. Localizando o ponto B, ele tem coordenadas 6 e 5. 6 com 5. E assim vai para o ponto E, ponto A, B, C, D, correto? Ele te pediu para ligar os pontos A, B, C, D, A, porque senão fica aberto aqui, né? Então, A, B, C, D, tem que ligar lá no A, que senão o polígono fica aberto. O que acontece? Que figura a gente formou aqui? Essa figura é uma figura plana que se chama trapézio, né? Um quadrilátero com dois lados paralelos, então, trapézio. No plano cartesiano a seguir, a questão 2, o polígono 2 é uma translação do polígono 1. Bom, se é translação, ela sofreu deslocamento, correto? Então, polígono 1, polígono 2. O polígono 2 sofreu uma translação, ele foi deslocado para a direita. Quais são as coordenadas dos vértices do polígono 2? Vértices, não é isso? O ponto de encontro dos lados? Então, ele quer saber as coordenadas. Para saber coordenada, você tem que localizar os pontos. Então, é importante que você saiba como fazer isso. Então, qualquer coisa me chama. Vamos lá. Coordenadas do ponto D. A gente não vai fazer todas juntas não, tá? Algumas só. Por exemplo, coordenadas do ponto D. Você vai localizar o ponto D localizando o valor x dele e o valor y. Então, o valor x de D, 6, valor y, 2. Então, as coordenadas são 6 e 2. Deixa eu localizar mais um aqui, o ponto I, certo? Ponto I tá aqui, ó, em cima do eixo X. Em cima do eixo X, o valor é 8. E do Y? Se eu deslocar esse ponto até no Y, é 0. Então, as coordenadas dele, 8 e 0. Lembrando que é par ordenado. Primeiro X, depois Y. Tudo bem? Não esquece disso, não. Então, você vai colocar aí, tá? Todas as coordenadas. Eu mando... Acho que não precisa, não. Acho que dá para visualizar aqui. Mas se alguém quiser o gabarito, me aciona, tá? Que eu envio. Porque fazer um a um aqui vai ficar muito tempo. Letra B. Quantas unidades foram adicionadas às abscissas de cada vértice? A abscissa de cada vértice, né? Do polígono 1, para se obterem as abscissas dos vértices do polígono 2. Lembrando, a abscissa, valor x, correto? Quantas unidades foram adicionadas? Eu posso contar, tá certo? Então, eu posso contar aqui, ó, de A para D, que é a referência, né, de translação, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ou você pode pegar a abscissa do ponto D e a abscissa do ponto A, que é 0, e fazer 6 menos 0. Então, quantas unidades para a direita? 6 unidades, tá certo? Vamos mais uma, né? Que às vezes você não conseguiu compreender. Vamos lá no polígono. Ponto F se refere, estaria, se eu fosse colocar em cima aqui, ó, ficaria o ponto F em cima do ponto M. Então, a translação ocorreu para a direita. Quantas unidades? Para eu descobrir quantas unidades à direita, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a abscissa de M, que é 10, e vou subtrair da abscissa de F, que é 4. 10 menos 4, 6. Qualquer uma que eu subtrair vai dar sempre 6. Correto? Represente na malha quadriculada o polígono 3, que será mais uma translação do polígono 1. Então, ele quer o polígono 3, que é mais uma translação do polígono 1, tá certo? Ele não está sendo transladado em relação a 2, não, é em relação a 1. Quais as coordenadas dos vértices desse polígono, do terceiro, tá? Ponto P, ponto K, ponto V, ponto L, ponto T, né? São vários. O que você vai fazer? Dar as coordenadas desses vértices. Vértice P, 14 e 0. Ponto Q, 16 e 0. Ponto R, 18x, e quanto lá em Y? 2. Ponto S, ou vértice S, 16 com 2. O ponto V, 14 com 2. O ponto K, 12 com 2. E você vai assim até encontrar todos eles. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Acho que não vai ser problema para você isso, não. Na página seguinte, que é a página 5, ele pergunta assim: quantas unidades foram adicionadas às abscissas de cada vértice do polígono 1 para se obterem as abscissas dos vértices do polígono 3? E em relação aos vértices do polígono 2 e 3? Bom, quantas unidades foram adicionadas às abscissas do polígono 1 para o polígono 3? Vamos lá, do polígono 1 para o polígono 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é a relação aqui, ó. Quem é que corresponde a quem? O ponto A ao ponto K, o ponto H ao ponto V, o ponto E ao ponto S, o ponto D ao ponto R. Para eu saber quantas unidades foram adicionadas, você pode fazer contagem 1 a 1. Mas você pode pegar, por exemplo, o ponto R se refere ao ponto D. Qual é a abscissa de R? 18. A abscissa de D é 6. Então, você vai fazer 18 menos 6. Quantas unidades foram adicionadas? 18 menos 6, 12. Correto? Isso vai acontecer com todos os outros. Sempre. Tem que ser, que senão não será translação. Bom, e do outro, do polígono 1, do 2 para o 3. Do 2 para o 3, se eu sobrepuser a figura 2 e a figura 3, o D vai ficar em cima do K. Então, basta você fazer 12 menos o 6, que vai dar 6 unidades. Ou ainda, 16 menos 10, que vai dar 6. No ponto U, ó. Ponto U são 14. Ele é correspondente a N. O N é 8. 14 menos 8, 6. Isso tem que ser uma constante, não pode mudar, não. Figura 3. Mentira, questão 3. Na questão 3, considere o quadrilátero ABCD, representado no plano, correto? Represente na malha o quadrilátero A', B', C', D', formado ao transladar o quadrilátero ABCD 4 unidades à direita. Para eu adicionar 4 unidades à direita, o que eu vou ter que fazer?
eu teria que marcar... Eu tô sem um papel quadriculado aqui. Ponto B, o correspondente é ele aqui, ó. O que que a gente faria? A gente contaria... Ele não quer 4? Então, você contaria, a partir de B, você conta 1, 2, 3, 4. Marcou o ponto B, correto? Tudo bem? Ou então, você soma. Aqui seria 1 mais 4. Eu teria que marcar no 5. Tudo bem? Na próxima, C, ele quer 4. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, marcar o ponto. Mas eu poderia contar 2 mais 4, que tem que dar 6. Então, vou marcar o ponto, vou marcar o ponto, vou marcar e vou ligar os pontos. B, escreva na tabela as coordenadas dos vértices. Eu acredito que não é mais problema para vocês, né? Essa questão da localizar as coordenadas, mas se for, estou à disposição mais uma vez, acho que eu estou sendo repetitiva, mas estou à disposição, tá? O que que acontece? Quadrilátero ABCD, o ponto A, 3 e 0, o ponto B, 1 e 4, o ponto D, 5 e 4, e o ponto C, 2 e 6. Do quadrilátero seguinte, que foi o transladado, o ponto A'. Ponto A' está aqui. Vale 7 em X e quanto em Y? 0. Então, 7 e 0. O ponto B' vale 5 em X e 4 em Y. Então, 5 e 4. E assim sucessivamente. O que você observa em relação às coordenadas dos vértices quadrilátero ABCD e do quadrilátero que foi transladado, o A', B', C', D'? O que a gente pode observar? Que o que ele quer? Coordenadas, correto? Coordenadas significa o valor do x e o valor em y. A gente observa que a abscissa foi adicionado 4 unidades à direita e que as ordenadas permaneceram as mesmas. Ó, ordenada de B, 4. Ordenada de B', 4. De D', 4. E de D, também 4. Então, a ordenada permaneceu a mesma, enquanto a abscissa foram maiores, né, do A', do segundo, foram maiores 4 unidades do que a do anterior. Número 4. Considere o ladrilho representado à esquerda como o módulo utilizado para formar o padrão da direita. Isso aqui é o módulo, ó, é a peça principal. Ele foi usado para formar essa figura. Explique como foi formado esse padrão. Esse padrão aqui foi formado por qual simetria? Foi reflexão? Foi refletido primeiro? Não, não foi. Foi translação? Foi, né, reflexão? Não, porque senão teria uma outra figura de cá igualzinha a essa. Então, essa figura foi formada por rotação. Mas como assim, professora? Olha, é como se eu tivesse isso aqui, certo? Para formar a maior, você foi girando isso aqui, ó. Então, ficou a sombra, imagina a primeira aqui, certo? Aí, você fez assim, correto? E mais uma vez. Então, ficaram 4. Então, explique como foi formado. Ele foi formado por 3 rotações sucessivas, correto? 3 rotações sucessivas. Tanto faz se eu girar no sentido horário ou anti-horário. Rotações de quantos graus? Ao bis, para quem acertar? Bom, rotação de 90 graus cada uma. Ou seja, no total, para formar, foram 270. Tudo bem? Página 6. Na página 6, ele coloca algumas figuras para vocês. As figuras a seguir são imagens uma da outra, depois de uma rotação. Quantos graus e em qual sentido a figura da esquerda girou para formar a figura da direita? Também fiz aqui que eu preciso, né? Ó, fiz o padrão, tá certo?
Vamos ver se vai dar para visualizar. Acho que ele ficou muito grande. Mas, o que que acontece? Essa figura aqui, ó, você pensando, ela está originalmente dessa forma, correto? Então, se eu girar no sentido horário, o que que vai acontecer? Pronto, essa ficou igual àquela. Então, no sentido horário, haveria uma rotação de quantos graus? De 90 graus. Tudo bem? Então, rotação de 90 graus no sentido horário. Ah, professora, mas e se eu fizer o seguinte? Se eu colocar no sentido, ó, original de novo. Deixa eu ver se dá para... Tá? Original de novo. E se o aluno girar no sentido anti-horário? Eu tenho que girar até obter a segunda figura, certo? Então, ó, 90 graus, ela vai ficar assim. Depois, mais 90 graus, ela vai ficar assim. Mas ficou igual? Não. Então, se eu girar mais uma vez, ela vai ficar dessa forma. Então, se eu girar no sentido anti-horário, eu tenho que dar um giro de 270 graus. Foi 90 mais 90 mais 90, correto? Quantos graus e em qual sentido a figura da esquerda girou para formar a figura da direita, correto? Então, primeira opção, giro de 90 graus no sentido horário ou giro de 270 no sentido anti-horário. Questão 6. Observe a figura. O de vocês provavelmente não tem essa azulzinha aqui não, porque aqui é a resposta, né? A solução. Ela foi formada com base em uma rotação. Marque na figura o módulo que girou e indique a medida e o sentido do ângulo de giro. Bom, para mim foi marcado aqui, mas acontece que eu poderia marcar isso aqui. Também é a mesma coisa, seria o mesmo módulo, tá certo? Então, tanto faz você marcar o de cima, considerando a metade, né? Ou o de baixo. Marque na figura o módulo que girou, tá marcado, e indique a medida e o sentido do ângulo do giro. Imagina, tem essa figura. Para obter a de baixo, basta eu fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vai ser a mesma coisa nesse caso. No sentido horário ou no sentido anti-horário, eu vou obter a mesma coisa. Mas de quantos graus? De 180, porque se eu girar só 90, ela vai ficar na vertical, correto? Então, o módulo girou 180 graus, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essa faixa aqui, ó, a faixa decorativa abaixo segue um padrão. Descubra esse padrão e explique-o, correto? Bom, para explicar, você vai ver que o módulo, considerando o amarelo, ele está sofrendo rotação. Ele não é reflexão, porque teria que ter uma outra figura de cá, só que invertida. Não é isso? Então, ele sofreu uma rotação. De quantos graus? Ó, tá aqui o primeiro, correto? Observa a posição do segundo. O que que aconteceu? Ele fez isso aqui, ó. Não é? Ele ficou dessa forma? Não. Aqui seria 90 graus. Ele fez assim. Isso é 180 graus. Então, quer dizer que a faixa decorativa, né, usou simetria de rotação. E o ângulo de giro dele é de 180 graus. Mais ainda, os trapézios que têm base maior, embaixo, na parte inferior, foi colorido de amarelo. E os trapézios que têm a base maior na parte superior foram coloridos de verde. E pediu para você terminar de compor a faixa, né? Marque X na figura em que a reta vermelha traçada sobre ela não representa, ó, não representa eixo de simetria. Para eu ter eixo de simetria na figura, uma figura tem que ser exatamente igual à outra, só que em sentidos opostos. Então, na primeira, esta é igual a essa, é eixo de simetria. Aqui, eixo de simetria.
essa figura teria outro eixo de simetria, que poderia ser aqui no meio, né? E esta? O vermelho está aqui. A de cima é igual a de baixo? Não. Então, não representa o eixo de simetria, é a figura B. Na página 7, eu não tenho certeza se eu pedi a página 7, deixa eu conferir, é rapidinho, tá? Na figura 7, mentira, figura 7, a página 7, ele pediu que você fizesse, ele não, né? Eu me perdi aqui, 703. Eu pedi, segundo, página 11, eu não pedi a página 7. Eu só dei como sugestão. E eu, se eu fosse vocês, eu faria, tá? Então, vamos lá na página 11. Acho que eu vou ter que partir meu vídeo. Página 11. Ele pede para você traçar, né, quando possível, os eixos de simetria. Lembrando que para traçar o eixo de simetria, quando eu dobrar a figura, um tem que ficar em cima do outro. Por exemplo, no trapézio, se eu pensar, existe eixo de simetria aqui? De qualquer forma que eu dobrar, uma figura não vai ficar sobreposta. Então, o trapézio, por exemplo, não tem eixo de simetria. E isso foi atividade feita em sala. O triângulo equilátero, ele vai ter quantos eixos de simetria? Basta eu pegar a metade do lado, tá? E até o vértice do lado oposto. E traçar, ó. 1, 2, 3 eixos de simetria. O triângulo isósceles vai ter apenas um. O escaleno, nenhum. Os quadriláteros, o paralelogramo, a gente imagina que exista um eixo de simetria aqui, ó. Só que se você sobrepuser as duas, esse lado não vai coincidir com esse. Então, não tem eixo de simetria. No retângulo, 2. No quadrado, 1, 2, 3, 4. No losango, 2. Tá certo? No trapézio, esse trapézio aqui, ó, ele não tem eixo de simetria. Mas esse trapézio aqui, ele tem, correto? Então, só dobrar aqui eu vou achar um eixo de simetria nele. Esse aqui, que é igual ao meu, não tem, e nem esse. Os pentágonos, regular, tá certo? No regular, ele vai ter tantos eixos de simetrias quantos forem os lados. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 eixos de simetria. Esse regular aqui é só dobrar, né? Então, é um único eixo. E esse aqui, de forma alguma, que eu vou ter um eixo de simetria aqui. Nos hexágonos, lembra das atividades que a gente fez em sala? Se é hexágono, tem quantos lados? 6. Se é regular, tá? Tem que ser hexágono regular, os eixos de simetria são tantos quantos forem os lados. Então, no hexágono regular, são 6 eixos de simetria. Esse aqui não tem, e o irregular aqui, se você observar, esse lado ficaria exatamente aqui. Então, um único eixo. Página 12. Na página 12, eu pedi exceto a 21, porque para eu fazer esse desenho com vocês ficaria meio complicado. Completando a figura abaixo, de modo que a linha tracejada seja o eixo de simetria, a gente vai obter em relação a isso, tá? Se for eixo de simetria, o que vai acontecer? Vai ficar uma outra figura do lado de cá exatamente igual. Então, é a opção B. Porque se eu colorir tudo aqui, ó, vai ficar a figura B, tá? Ó, de novo, porque cortou lá, sendo isso o eixo de simetria, eu vou ter a mesma figura de cá, só que invertida, correto? Então, é a opção B. A questão 22, o mandala é uma figura composta de várias formas geométricas e é usado como instrumento de meditação. Observa o mandala a seguir, formado por rotações sucessivas do módulo indicado. O módulo é esse,
tá certo? Ele é formado por rotações sucessivas. Ele foi girando, 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 até formar o mandala. Assinala as afirmativas corretas. O módulo representa 1/8 do mandala. O módulo representa 1/8? Sim, porque se você fizer os eixos de simetria, você vai encontrar quantos módulos? 8, tá certo? Então, o módulo representa a 8ª parte. Então, ele representa 1/8 do mandala. Ao todo, foram utilizados 4 desses módulos para formar o mandala. É verdade que eu usei 4 módulos desse? Se eu usasse 4, eu ia formar só a metade. Então, essa é uma afirmativa falsa. A letra C. Rotações sucessivas de 45 graus, aplicadas ao módulo, em qualquer dos sentidos, formam o mandala. Isso é verdadeiro ou é falso? De 45 graus. O que acontece? A gente tem 8, não é isso? O giro completo é 360. Então, se eu pegar 360 e dividir por 8, 36 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 8, 32. Sobra 4. 40 por 8, 45. Então, são giros de 45 graus. De fato, tá aí, ok? Rotação sucessivas de 90